Olá, estamos então aqui mais uma vez para dar seguimento ao nosso estudo do Evangelho, onde a gente está separando algumas passagens que estão escritas, na Bíblia, e para nós fazer esse estudo, de uma forma tranquila, bem serena. Hoje, sem muito o que explicar, a gente vai dar o seguimento, tá? Hoje o texto que a gente separou foi o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus, João 13:34. Então, eu acho que esse texto vem no sentido de que estava escrito lá, ame o outro como a ti mesmo. E então Jesus veio com uma nova missão para todos aqueles que envolviam no momento e para nós que estamos aqui hoje mais uma vez, no estudo. Então, ele coloca, amai-vos como eu vos amei, Porque o que acontece? A gente, muitas vezes, ainda nem aprendeu o que é o amor, Muito a gente se restrita a falar de amor quando está na questão de relacionamentos, O casal, questão do pai, mãe, filho, E penso eu que um amor muito restrito também, assim, na área, dos familiares, dos nossos, que a gente diz, onde a gente está vivendo. E Jesus acabou ensinando dessa forma a necessidade dos discípulos, de eles poder contar um com o outro lá naquele momento onde eles viviam, sabendo das dificuldades que iriam enfrentar ali do governo, do meio religioso que existia, tá trazendo essa novidade. E Jesus, sabendo que não estaria junto para sempre, a necessidade desse grupo, que era o apostolado, ter esse amor como ele amou os discípulos, eles dessem continuidade, porque em algum momento um ia necessitar muito da ajuda do outro, sabe? Em algum momento um ia precisar sacrificar muita coisa pelo outro, Então, se assim fosse feito, eles poderiam passar mais tranquilo todo aquilo que fosse acontecer, Tanto que dentro do processo, que acontecia ali junto das jornadas, dos dia a dia, Jesus, ele era muito enfático, em priorizar o ensinamento dentro daqueles que estavam entre eles, o perdão, a fraternidade, tudo isso que envolve, a caridade, todos esses sentimentos de poder um ajudar o outro, para que no fim das contas nada pesasse para ninguém e todo mundo pudesse viver. Lógico, penso eu que o que Jesus nos ensinou não era para ficar restrito só ao apostolado, mas para que nós, como humanidade, pudéssemos pensar e ter como filosofia essa questão de um amar o outro como Jesus nos amou. E muitas vezes a gente, de lá para cá, eu tenho observado que a gente, como sociedade, entrou numa visão muito materialista, onde eu sou eu, ele é ele, se eu fizer para o outro nada pesa em mim. Então a gente observa muito isso hoje, uma ganância muito grande nas pessoas, onde tudo gira em torno, da matéria, dos interesses, e parece que essa cultivação desse hábito que Jesus ensinou, ele meio que se esfriou, nos tempos para cá. Tanto que a gente, quando faz uma mínima coisa um pelo outro, a gente observa já um sentimento de gratidão muito grande, das pessoas. Um simples gesto causa, uma comoção muito grande às vezes, e que era para ser natural, nós todos, um se doando pelo outro, para que no final das contas todo mundo fizesse uma jornada aqui da vida boa, sem necessitar tanto problema como ele existe, E isso a gente pode alastrar, pensando, por exemplo, dentro de um grupo de trabalho, às vezes uma metáfora boa para analisar, porque dentro de um contexto de trabalho, de uma fábrica, dentro de uma linha de produção, dentro lá do escritório da advocacia, não importa, sempre há um coletivismo, e a gente acaba contratando o nosso tempo, vamos dizer assim, por um X salário. E aí tem determinadas funções lá para cada um fazer, desde do empregado ao dono, Todo mundo tem suas funções dentro da hierarquia do processo, e que dentro da mente, num geral, todo mundo meio que se limita a fazer somente aquilo que está cumprido para receber um X salário. E não faz nada além disso,
né, sabendo que poderia de alguma forma facilitar muita coisa, ajudar o colega, transformar o ambiente onde a gente trabalha num ambiente mais agradável e mais leve, porque é ali que muitas vezes a gente passa o maior tempo da nossa vida, né? E assim muitas vezes não se faz porque não tem um ganho financeiro. E eu acho que é nesse sentido que eu quis dizer, né, que a mente nossa, né, a nossa mente ela se esfriou, o nosso coração, porque na verdade muito do que nos faz bem no nosso dia a dia, a gente não vai receber nem R$1 para fazer, mas é aquilo que é o essencial para transformar a nossa vida num bem. Estou dando um exemplo do trabalho, onde, por exemplo, a pessoa poderia ter uma vontade, sei lá, de colocar uma planta lá no ambiente dela, e ninguém lá quer ajudar, vamos dar um exemplo assim aleatório, né? Nem sabe se pode, se o patrão lá gosta, né? Enfim, né? Mas vamos supor que está tudo certo, e ela poderia tomar essa atitude, mas muitas vezes ela não faz porque ela vai ter que gastar o dinheiro só dela para fazer, vai ter que tomar uma atitude sozinha dela. Então é esse ponto que eu estou querendo colocar, que a gente precisa fazer a nossa parte, e não importa se aquilo vai doer mais, vamos dizer assim, se o sacrifício é só nosso, se a ação é só nossa. A gente precisa ter como consciência que tudo aquilo que a gente for fazer, pensando no meio ambiente, nas pessoas que estão em volta de nós, a gente está fazendo por um bem nosso mesmo no final das contas. Então, quando a gente coloca, né, esse ponto de fazer sem esperar algo material, né, como um retorno, a gente está se alinhando com um pouco disso que Jesus nos ensinou, né, porque a gente está demonstrando um amor como ele fazia. Estou dando um exemplo de uma planta, né, mas ele, vamos dizer assim, provavelmente sacrificou muita coisa quase que todo dia, no sentido de, não de sofrimento, mas no sentido de que poderia estar fazendo ele qualquer outra coisa, mas abdicava de fazer algo que causaria um melhoramento coletivo, né? E isso é o que faz a mensagem dele durar até hoje, porque tudo o que a gente for ler sobre Jesus, a gente consegue encontrar junto um exemplo, no mínimo, né, de que ele cumpriu com aquele ensinamento, e aquilo ainda fica vivo, né? Por mais que ele morreu, por mais que isso já faz muito tempo, aquilo tem tanta força em função do exemplo que ele deixou, que aquilo cultiva ainda uma força muito grande em nós. Então, né, imagina se, vamos supor, né, a gente alastrasse na nossa vizinhança, né, no nosso bairro, cada um fazer alguma coisa legal um pelo outro, a gente vai contaminando o nosso meio de uma forma muito amorosa, né? E é isso que a gente estimula quando está nesse meio de estudar a parte espiritual, quando a gente compreende o que Jesus quis dizer e que isso ainda é muito vivo, né, junto de nós, pensando no país, pensando no globo, né? Imagina todos nós tendo essa consciência, né, de um fazer pelo outro alguma coisa nesse sentido, o quanto as coisas melhorariam, o quanto ia facilitar para todo mundo, né? Porque a gente muitas vezes observa, né, que até mesmo nas dificuldades hoje a gente encontra pessoas buscando explorar o irmão, né? Então esse que é o contexto, né? Amar como Jesus prega, como ele, é sempre pensar assim, uma coisa que a gente gosta de observar assim, quando tem alguma decisão para tomar, quando tem alguma situação acontecendo que não está no nosso agrado, a gente sempre coloca assim o pensamento, né? O que Jesus faria nesse momento? A maioria das vezes é muito diferente do que a gente gostaria de fazer, mas a maioria das vezes exige isso, sabe? O soltar o cabo da guerra. Muitas vezes é isso, né? Tem um querendo mostrar que eu tô certo, Jesus ensinou a gente a soltar essa força, a gente não entrar nessa guerra, né? E as coisas por si só se resolvem. Aquele que solta, resolve na hora. O outro talvez ainda vai levar um tempo, mas cedo ou tarde, tudo isso de algum momento vai gerar um equilíbrio. E é melhor do que ter dois o tempo inteiro, né? Brigando um pelo lado do outro, assim, em função de qualquer que seja a discussão ou aquele processo ali no momento. Hoje, esse estudo, né, no sentido de que amai-vos como eu vos amei, é uma coisa interessante também, no sentido de que nós ainda não nos amamos com a mesma plenitude de que Jesus estava nos falando. Então, muitas vezes, o amor que nós temos para dar, ele não é um amor muito abençoado, vamos dizer, ele é um amor pequeno. Então, a gente ter o amor de Jesus ajuda nós a elevar a nossa forma de se comportar perante nós e os outros. Porque muitas vezes
a gente aprende, vou dar um exemplo, né? Aprende que para educar é necessário bater no filho. É um exemplo assim que me veio agora aqui. E a gente aprendeu assim, aprendeu com o pai, com o avô, com a avó, né? Uma coisa que já vem de muito tempo. E isso é o amor, que aquela família, que aquela geração sabe que é. Então, às vezes, observar isso, né? Sobre que não é por aí muitas vezes o caminho do amor, ter Jesus nessa hora e observar, será que Jesus faria isso? Ou ele ia encontrar outra forma de solucionar essa situação que está acontecendo aqui? Então, por isso que é importante, né? E às vezes acontece que nós não sabemos, né? Como fazer diferente. Por isso que adentrar no estudo, né, do Evangelho, no estudo espiritual, a busca do autoconhecimento vai proporcionar no longo prazo uma solução e uma consciência mais expandida e uma forma diferente de agir numa mesma situação. E isso, no fim das contas, é a nossa evolução. É como a gente busca melhorias. E é importante a gente ter na nossa reflexão diária isso, de que a gente ainda não encontrou o amor verdadeiro e que a gente sim, por muito tempo ainda vai ter que se espelhar em mestres que passaram por aqui. Eu vou estar sempre me guiando aqui junto de vocês por Jesus. Nada contra os outros, muito pelo contrário, a gente soma muita força boa, né? Mas se espelhar nesses exemplos que ficaram lá do passado para reforçar em nós, principalmente quando a gente estiver na dúvida de tomar alguma atitude. Então, de uma forma sempre vai ser assim, simples essa conversa, a gente dá esse encerramento bem curto desse nosso evangelho, de uma forma simples para a gente refletir alguma coisa simples, porque a gente poderia, né, sempre estar avançando muito, mas agradecer mais uma vez a oportunidade, todos que vão começar a estar aqui juntos nesse momento de estudo, de oração. Como eu mencionei, né, de um ajudar o outro, eu vou estar ensinando vocês que todo esse final de evangelho a gente vai fazer alguma meditação, a gente vai fazer algum momento de silêncio, alguma oração, e a importância de vocês estar escutando e pelo menos fazer 3 respirações bem profundas. Há uma necessidade muito grande de estar relaxado, sabe? O grupo muscular do rosto, os ombros e a respiração bem profunda, sabe? Porque se a gente não está relaxado o suficiente, é como se a gente criasse, né, uma camada em volta da nossa energia que dificulta muito o receber dessa energia com o fluido que a gente precisa para aquele momento, para a nossa cura que a gente está precisando. E, vou ser sincero, ajuda muito, inclusive até a questão do pessoas que possam estar com dificuldade para dormir, insônia, coisas desse tipo, começar a criar o hábito de respirar, mesmo deitado já na cama, sabe, só pelo nariz, puxa, sabe, e solta, sabe, bem devagar, sabe. Faz isso 3 vezes. Observa, né? A respiração sempre lá embaixo na barriga, no diafragma, sem puxar muito, né? Nessa parte aqui de cima. Isso ajuda a ativar o nosso sistema que a gente chama de parasimpático, que relaxa e abre o nosso corpo, tanto físico como espiritual, para receber. Então aqui a gente vai sempre estar fazendo da mesma forma. Eu vou aconselhar vocês, enquanto eu oro ou realizo alguma prática aqui para finalizar, que vocês façam essa respiração, certo? Então, mais uma vez, nesse momento aqui juntos, reunidos, agradecer a força divina do Criador, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, em busca de compreender tudo isso que nos foi deixado, tudo isso que nos foi deixado com o Teu amor e com o Teu exemplo, para que a gente pudesse nos guiar com a Tua força, Jesus, para que a gente pudesse achar a força divina na nossa jornada e poder compreender que a nossa atitude ainda é digna de melhora e que o Teu amor e que o Teu ensinamento nos seja sempre o guia para que a gente encontre a luz através do ensinamento, do exemplo e da Tua energia. E que Teu amor, Jesus, abençoe todos aqueles que nos acompanham aqui hoje através da energia luminosa que flui e que abençoa, trazendo todo o bem, toda a paz e toda a luz
a esses irmãos e irmãs que venham nos acompanhar. Eu abençoo em nome do teu amor, Jesus. Agradeço a oportunidade e que toda essa força espiritual que através de nós trabalha, abençoa e protege, possa aqui amparar mais um trabalho feito com amor. Gratidão a tudo e a todos, sempre, por essa força divina que abençoado é em nosso trabalho, em nossa vida, em nossa jornada, para que seja alimento na nossa alma e seja luz no nosso caminho. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém.